gente falando que precisa fazer 150 playtests, já vi gente que também fez 2 playtests e resolveu. Eu não acho que existe uma regra para isso. Eu acho que existe um olhar. Porque o jogo, ele é um organismo vivo, que você em algum momento congela. Em algum momento você dá o freeze. Você fala assim, vai ficar assim. Mas por quê? Porque existe uma tentação, como vocês estão no jogo de vocês, que é a tentação de dar mais aquela, né? Imagina o Michelangelo lá fazendo Davi, né? Só mais uma pizza. Só mais um. Né? Tem uma hora que. Errei. Tem isso, né? Então o jogo ele tem um ponto, uma maturação, que nem um queijo, sabe? Tem um ponto que você fala, esse é o ponto. Mas isso daí é uma coisa que só a experiência vai te dar, né? Só trabalhando com isso, né? O jogo tá bom. Melhor não mexer mais. Né? Em torno, assim, eu diria para vocês que um padrão bom de trabalho, 3 a 4 meses. Consigo estar com o jogo pronto, rodando perfeito. Já fiz em prazos menores? Infelizmente já. Eu já fiz jogos, porque publicidade, né? O pessoal é muito desorganizado e está tudo para a última hora, então é sempre aquele banzé. Eu já fiz jogos em 1 mês, já fiz jogos em 15 dias, meu recorde foi um jogo em 4 dias. Sim, 4 dias sem dormir, né, 4 dias ali, zumbi, né? Mas os caras precisavam na apresentação com um diretor famoso lá, os caras me falaram, pelo amor de Deus, você faz jogo em 4 dias? Eu faço, né? Paga aí. Mas esse daí, mas pra fazer isso daí, né? Vou botar dinheirinho aqui, né? É muito caro. Paguei. Mas vocês querem muito, né? Duvido que alguém consiga fazer. Esse daí ninguém faz, nem eu sei se eu consigo. Mas assim, é difícil fazer isso daí, é uma loucura total. Isso eu não recomendo pra ninguém. Num caso como esse, daí você pega uma mecânica, você parte de uma mecânica. Richard, eu tenho uma coisa que assim, eu vou falar isso assim, com toda assim, pedindo pra vocês não me tomem como uma pessoa prepotente ou arrogante nem nada. Mas é um dom. É um dom. É um mistério que nem eu sei como é que eu não sei como é que acontece isso. Assim. A pessoa me fala a coisa, eu fico olhando e pá! Vem na minha cabeça o jogo. Aí eu falo, puta, é isso. Mas assim, você fala assim, você jogou muito nessa vida? Eu já joguei muito. Mas tem um dom, tenho. Então é difícil de explicar, entendeu? É que nem... Outro dia eu estava vendo... claro, né? Assim, a gente tem todos os... Mas é um dom. É um mistério até para mim. Eu não conseguiria te dizer exatamente como é que acontece. Entendeu? Mas tem. Então, até hoje eu sempre vejo, né? Então, não me abandona, mas assim... Mas é uma coisa que essa intuição, eu acho que ela vai sendo trabalhada também, né? Por isso que eu acho que jogar é importante, você abrir uma visão de mundo é importante, você ler, né, coisas, por exemplo, se vocês forem ler o Huizinga, né, com o Homo Ludens, que é a primeira obra que vocês têm que ler aqui, é a basicona, né, ele é um romântico, né, por um lado, mas ele é um cara que vai ampliar essa visão de jogo. E é muito interessante porque ele é um cara que nem era um cara de jogo, né? Ele era um medievalista, né, a grande obra dele é o Outono da Idade Média, mas ele escreveu um livrinho pequenininho lá, Homo Ludens, escrever esse negócio aí. Escreveu, em 1982, eu acho, ou 27, enfim, uma coisa, uma época que ninguém, se a gente acha que o jogo ainda é uma coisa meio estranha hoje, imagina em 1927. E ele foi o primeiro cara a dignificar o jogo, né? Olhar para o jogo, sabe? O argumento central dele é que o jogo não é só um produto da cultura, mas sim é um elemento fundante da cultura. A cultura, a civilização, ela cresce, ela emerge a partir de um ato de puro jogo. A gente olha para os nossos amiguinhos lá do lado e fala, pô, os caras construíram um barraco melhor que o meu, cara. Vamos melhorar o meu para ganhar dos caras. Né? Tipo, você fala dessa maneira grosseira, né, gente? Mas eu quero que vocês entendam assim, nesse outro parâmetro. Então, eu acho que é importante isso para uma formação, né? Aí você fala assim, mas mesmo que eu não trabalhe com jogo, mesmo que você não trabalhe com jogo, por quê? Porque eu estava falando com o Richard, hoje o jogo, eu acho que em termos geracional, é o que a televisão foi para os nossos pais, é o que o rádio foi para os nossos avós. É o jogo. É que é
Siri não Focus fica on respondendo. Gente, se vocês fizerem uma pergunta, não sei se estou falando demais também. Se... Eu posso fazer uma pergunta? Deve. Você falou que faz jogos por demanda, né? Alguém chega e fala, olha, na minha empresa tem um problema XXX, mas qual que é a vida útil, tipo, desse jogo? Assim, é pensado. Existe uma vida útil? Porque, teoricamente, por exemplo, vamos fazer uma dinâmica na empresa de um dia, aí usa esse jogo. Quando de novo esse jogo vai ser usado, Não, ou quem vai tem... utilizar assim, tipo... Não, ou tem... não é pensado como se fosse uma vida útil, seja uma dinâmica específica e aí depois, se eu Não, pegar a eu procuro dinâmica... fazer... Assim, eu procuro fazer jogos assim que sejam os mais universais possíveis, né? Porque quando você faz um jogo, você geralmente está falando dos valores de uma empresa. Os valores de uma empresa não mudam de uma hora para outra. A Natura tem um jeito de pensar. A Votorantim tem um outro jeito de pensar. Isso é uma cultura. Você fala assim, é possível que a cultura mude? Sim, é possível, mas é um processo que demora anos, se não décadas, se é que vai mudar. Por exemplo, se alguém que trabalha, por exemplo, com a Ambev. A Ambev tem uma cultura ultra competitiva. É deles. Entendeu? Natura é todo mundo abraçando a mãozinha, entendeu? Quer dizer, é outra cultura. Entendeu? Então, quando você cria um jogo, no meu ponto de vista, você tem que tentar criar um jogo que seja o mais universal possível, para que a vida útil dele seja ampliada, para que ele possa ser utilizado em diversas situações. Entendeu? Não ficar assim, sabe, específico para aquela, sabe? Tem que ser algo que as pessoas que compraram isso vão usufruir. E geralmente eles estão sendo voltados para os RHs das empresas ou para outros? Depende, cara, eu peguei jogo para tudo quanto é lugar. As pessoas têm desde RH, sustentabilidade, marketing, áreas específicas, técnicas. Todo mundo. O jogo é um mecanismo muito universal, né? Então ele cabe para muitas situações, muitas áreas da empresa. Agora que você faz jogos por demanda. Desculpa, tem outra pergunta? A palavra aberta, gente, é todo mundo que. Agora que você faz mais jogos por demanda, você como criador sente uma diferença assim, de fazer um jogo por demanda? Ou às vezes vem uma ideia e você, putz, eu quero fazer um jogo por mim, não por demanda, assim, sabe? E qual é mais divertido, assim, fazer? Qual você tem mais prazer, assim, sabe? Olha, os jogos mais fáceis para mim são jogos de diversão. Jogos que eu faço porque eu gosto. Mas os jogos para empresas, eles me desafiam mais como game designer. Ali que você vê se é bom mesmo. Entendeu? Porque você não está falando de uma coisa legal. Eu entendi que você acaba sem querer sendo mais instrucional do que, sei lá, profissional. Tem muito disso. Então, mas aí que vem essa questão da qual é a sua visão de jogo. Entendeu? Por exemplo, uma vez eu fui com uma... Graças a Deus que eu até nem peguei esse jogo. Né? Uma empresa de energia, os caras queriam fazer um jogo sobre inovação. Então, tá, também, um jogo sobre inovação. Não, mas então, eu quero que a resposta, né, que seja essa. Eu falei, mas meu amigo, você quer um jogo sobre inovação, você não pode dar uma resposta Pronto, dá. pronto. Não, mas tem que ser assim. Então você vê que a maneira como você concebe o jogo, ela é a diferença de sucesso e fracasso. Eu já vi muitos jogos que justamente perecem, não dão certo, por causa disso. Tem um dado que não é meu, da BBC. Uma vez uma matéria um tempo atrás, e não sei qual é a fonte dela, mas enfim, uma fonte confiável, que 80% dos projetos ligados à área de gamificação dão errado. Motivo, design pobre. Entendeu? Vou dar um exemplo para vocês clássico. Tá? Não vou dizer nem que é uma gamificação, mas é um processo que me diverte, porque eu já passei em várias empresas que os caras reclamam disso. Ponto de entrada, de saída de funcionário. Bater ponto. Bater ponto. Vamos pensar nisso como um jogo. Né? O que faz aquela criatura lá, né, do RH? Uma ideia. Fazer a barreira aqui, né? Tem a coleta, o cara tem que, sei lá, botar o dedinho, né? É um jogo, né? Tá jogando, né? Então foi lá e propõe uma regra. Bem, cara, a criatividade do ser humano é uma coisa incrível, cara.
Já vi gente que passa cola no dedo e dá pra amiguinho, que fica com a digital, né? Gente que troca cartão, gente que arruma uma saída pro de incêndio lá, que ele não precisa passar por ali, gente que pula catraca, gente que passa por baixo, gente que fica amigo do porteiro, do guardinha lá. As pessoas dão um jeito. O que elas estão fazendo, gente, com essa visão ampliada de jogo? Elas estão jogando! Jogando com a gente e ganhando! Muitas das gamificações são isso. Ele quer que o cara seja o flipper, né? Então eu vou fazer aqui o milhozinho, né? Pra galinha lá ir comendo milho, né? Você vai trabalhar mais e ainda vai ficar feliz achando que você está ganhando o jogo, né? Doce ilusão a sua. Né? Se vocês quiserem falar, não ficar na minha palavra, né? Vocês podem pegar o Ian Bogost, né? Que é o grande filósofo aí. Ele coloca lá, gamification is bullshit. E por que é bullshit? Por causa disso. Né? Porque as pessoas têm uma visão de jogo que, no meu ponto de vista, é uma visão absolutamente pobre. Então, se você tem uma visão pobre, você vai colher pobreza, né? Os caras vão burlar o teu jogo, não vão jogar o seu jogo, vão abandonar o teu jogo. Né? Jogo, eu falo gamificação, processo digital, enfim. Então, é interessante isso, né? O jogo nos obriga a pensar sobre uma nova lógica. Não dá pra você seguir uma lógica behaviorista nisso, porque embora tenha uma mecânica matemática, tipo, a entropia ela é a regra, então tipo, o caos ele vai existir. Exatamente. Inclusive há uma discussão muito interessante sobre isso entre o Chomsky e o Skinner, né? Justamente onde há essa oposição entre o behaviorismo e uma visão mais libertária, né? Vamos dizer assim, né? Naquele que tange a linguagem. Né? O Skinner ele né? Exatamente isso, o behaviorismo. Né? Vou te instilar um certo comportamento. E o Chomsky vai defender que, por exemplo, no caso da linguagem, né, as crianças, por exemplo, formulam frases, formulam coisas que... De onde esse moleque tirou isso? Porque justamente dentro do jogo do léxico gramatical você tem uma subversão da ordem pré-estabelecida. As pessoas manipulam as coisas como... Então é muito interessante isso, né? Se você pensar no jogo como isso, não como um jogo como um condutor de um comportamento, entendeu? É quase que para mim que trabalho com isso, para mim isso daqui não é só uma profissão. Para mim isso daqui já tem um caráter praticamente quase que sagrado. Eu vivo para isso. Assim, a minha ideologia, a minha mentalidade, eu amo o jogo. É um mistério para mim, eu amo o jogo. Então quando eu vejo alguém pegar o jogo e fazer uma coisa porca, isso ferve meu sangue, porque eu olho e falo assim, cara, você não pegou uma coisa tão bonita e transformar numa coisa tão horrível. Porque o jogo é uma coisa belíssima. 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 Então, enfim, me empolgando aí. Foi bom. Pessoal, a palavra aberta, hein? Vou perguntar mais, porque Eu tenho duas perguntas. Vamos lá. E uma é leiga, já estou avisando dele já. Não sei não, já tem cara de quem joga, hein? Já tem cara de quem joga, não vem com essa... Eu não jogo, quer dizer, eu jogo o jogo da vida, mas eu não jogo, por exemplo, meu namorado joga LOL, toda vez que ele joga eu caio, pelo amor de Deus. Mas enfim, a primeira pergunta, quando você faz jogos, são jogos materializados ou jogos tipo dinâmicas? Faço tudo. Esse jogo para 400 pessoas, jogos digitais, Meu Deus. jogos de tabuleiro, jogos... Cara, são 20 anos nessa história. E aí, foi uma das perguntas de novo. Vamos lá. A primeira tem diferença sobre tabuleiro, porque a gente tá fazendo trabalho, de jogo que eu tenho jogo de tabuleiro, tá pensando nisso. E aí, existe diferença nos jogos de tabuleiro, tipo, no formato do tabuleiro, tipo, pra experiência do jogador? Ou não? E aí, a segunda pergunta é: quais são as diferentes dificuldades que você encontra quando você pensa no jogo materializado, tipo tabuleiro, enfim, carta, afins, e jogos dinâmica? Olha, todos os jogos dinâmica, eu vou começar pela segunda, tá? Tá. Dinâmica, jogo de digital, jogo de tabuleiro, enfim, qualquer jogo. A grande dificuldade é a seguinte: existe uma coisa na sua cabeça que chama assim, quando você está criando o jogo, você cai naquele canto da sereia da sua própria mente. Então você fala assim, esse jogo vai ficar lindo, mas que obra de arte, né? Isso daqui é o novo Heinrich Nietzsche, né? Aí você põe o jogo para jogar. Aí vem a dura realidade. Aí as pessoas jogam o jogo, ou não gostam, né? Que jogo chato, né?
Ou então, tipo, faz tudo errado. Não deve fazer isso, não, mas eu achei que podia, tá? Enfim, destrói seu jogo. Né? Então o que acontece? Esse teste de realidade, que é dado pelo playtest, ele é fantástico, ele é imprescindível para vocês em qualquer processo. Entendeu? Ou seja, quem é soberano é o playtest. Então o playtest acaba com qualquer teoria, acaba com qualquer conversinha, acaba com qualquer coisa. Tá bom, então joga aí. É bom? Se vocês não gostam, vocês percebem na cara. Então eu guiaria meu processo sempre dando muita atenção para o playtest. Para me amparar nos gigantes, tá? Tem um cara chamado Mário Seabra, que foi talvez o maior criador de jogos do Brasil. Ele fazia jogos numa era que a gente nem sonhava, tá? Mas vou pegar o mais famoso deles, War 2. Quem já jogou War 2 jogou um jogo do Mário Seabra. Mário Seabra era um publicitário português e ele tinha uma técnica de playtest genial. Eu conheci um dos moleques que fazia playtest para ele, que hoje já é um cara da nossa idade, tá? Um pouquinho até mais velho que a gente. Ele chamava os moleques lá na casa dele e falava assim, ó, tô com um jogo novo aí. Tá aí, ó, o jogo tá aqui tem uns lanchinhos, sei lá, suco pra vocês. Eu tô aqui na nossa sala lendo jornal, tá bom? Português safado, não tava lendo jornal porra nenhuma.